Boa tarde, cidadão. Hoje no programa Conversas Cruzadas, na CBN Diário e TV Com, vamos tratar de um assunto que vai ser uma das principais polêmicas do ano. A proposta de reforma trabalhista do governo federal. O presidente Michel Temer apresentou na última quinta-feira o projeto que vai ser enviado em caráter de urgência em fevereiro ao Congresso na volta do recesso parlamentar. O objetivo é estimular a economia em crise. Entre as principais mudanças está a ampliação de 90 para 120 dias dos contratos de trabalho, sendo possível a prorrogação pelo mesmo período. Os acordos coletivos de trabalho definidos entre as empresas e os representantes dos trabalhadores poderão se sobrepor às leis trabalhistas no que diz respeito à jornada de trabalho e aos salários. O texto prevê que as férias poderão ser divididas em 3 períodos de descanso. E para tratar deste assunto, nós vamos ter a participação no programa hoje do Francisco Alano, que é presidente da Federação dos Comerciantes de Santa Catarina, dos comerciários de Santa Catarina. Também a participação do Marcelo Gouveia dos Reis, que é advogado, e o Rafael Dabdab, que é presidente da Abrazel Santa Catarina. Eu quero começar ouvindo o advogado Murilo Gouveia dos Reis. A proposta é boa e é boa para quem? Bom, boa tarde, Francisco, boa tarde, Rafael, boa tarde, Paulo, e feliz ano novo para todo mundo, né? Começamos feliz ano novo cedo já, né? Muito obrigado pelo convite do debate. Esse assunto, o assunto de direito coletivo do trabalho, estamos falando de direito coletivo do trabalho, né? Esse é um assunto antigo, um assunto sério, eu sempre debato há muito tempo, inclusive aqui algumas vezes, inclusive com o Francisco Alano, com o presidente Alano sobre isso, e escrevo sobre o assunto também, escrevo que o negociado sempre deveria sobrepor ao legislado, né? É muito difícil a gente trabalhar num Brasil desse tamanho, com 220 milhões de habitantes, uma legislação federal para todo o Brasil, no Acre, Passo Fundo, Florianópolis, Recife, e que ela funcione igual, com ambientes diferentes, com temperatura diferente, com clima diferente, né? E o trabalhador está no dia a dia. Então é fundamental que você pegue esse caso subjetivo, que é a lei, e traga para o caso concreto. De que forma? Delegando para os sindicatos e na sua base negociarem. Isso é o âmago, esse é o norte da reforma trabalhista que está se falando. Eu tive com o ministro em novembro, Nogueira, conversando com ele lá em Brasília sobre a reforma. Ele não gosta de falar em reforma, ele gosta de falar que é uma atualização da lei trabalhista, né? Na realidade, não estamos fazendo nada do que a Constituição já previu, né? No artigo 7º, no inciso 6º e 24º, ela já fala sobre isso, né? A Constituição brasileira já fala sobre isso, que a Convenção e o Acordo Coletivo teriam uma força muito grande. E é isso que o presidente Michel, ouvido a base, né? Só achei que ele deveria ter proposto essa reforma já em novembro ainda e não deixado para o ano que vem, que é fundamental. Acho que ela vem em boa hora, acho que ela é boa, sim, acho que ela é tímida ainda, né? Porque o fundo da questão, né, não é falar de jornada, não é falar de deslocamento, intervalo entre jornadas. Acho que o fundo da questão é delegar ao sindicato da base, ao sindicato de Florianópolis, seja qual ele for, indústria, comércio, serviço, para que negocie com o sindicato patronal. E ele vai trazer, logicamente com alguns freios, algumas medidas, obviamente, e trazer isso ao caso concreto, né? E nada mais está fazendo o governo federal, em boa hora, repito, do que o que já se faz na prática, né? Já se parcela as férias muitas vezes em 2, 3 vezes, né? Em 3, 4 vezes, já se parcela a pedido do trabalhador. Já se faz isso, né? Então nada mais está fazendo do que trazer o caso concreto, né? O 12 horas, né, de trabalho, isso já é jornada de vigilante, de hospital, isso já está acontecendo. Não estamos fazendo nada do outro mundo, né? E o STF, que tem rejulgado algumas matérias do TST, nos últimos 6 meses de 2016, ele já tem dado esse indicativo, fortalecendo a convenção e o acordo coletivo, fortalecendo a negociação coletiva, ao caso concreto na base. Isso é fundamental para a gente entender. Se não houver isso, nós não vamos consertar a base
dessa pirâmide toda estrutural financeira do Brasil, que é o trabalho. Né? Nada vai resolver se a reforma previdenciária acontecer, a reforma tributária, se não houver trabalho efetivo e competindo mundialmente. Quero ver também o Alano, que tem uma visão completamente diferente, tem uma visão do lado do trabalhador. Nós acompanhamos o Alano, né? Há muitos anos, né? Sempre nessa batalha, nessa discussão. Tem coisa boa nessa lei para o trabalhador? Bom, primeiro eu queria registrar de que já vi no Brasil negociado sobre o legislado. Para mim não tem nenhuma novidade. O que os empresários querem é negociar abaixo da lei. Nós podemos negociar tudo no Brasil para melhorar as condições hoje da legislação trabalhista. Nós podemos negociar férias de 40 dias. Podemos negociar aviso prévio de 100 dias. Podemos negociar o 14º salário. Não tem nenhuma proibição. O que os empresários querem é negociar abaixo da lei. Aquela história, não, vamos parcelar as férias em 3 períodos, essa é a ponta do iceberg. O que os empresários querem é negociar férias de 20 dias, férias de 15 dias. O que os empresários querem é o fim das horas extras. O que os empresários querem é dividir o 13º salário em 10 vezes, em 12 vezes, ou seja, acaba com o 13º salário, incorpora o salário e fim. Mas nessa legislação especificamente não tem isso, né? Sim, mas a proposta dele, a vigência que eles querem é negociado sobre o legislado. E aí o que eles colocam como exemplo, não, vão dividir as férias em 3 períodos. E tem trabalhador que divide férias já em 2 períodos. Em princípio não teria problema. O grande problema é como acontece em outros países. Estados Unidos é um negociado sobre o legislado. Lá eles começam o primeiro ano de emprego deles com 12 dias de férias. Ou seja, no 3º, 4º ano, 15 dias de férias, 18 dias de férias. Então, o que os empresários querem aqui no Brasil é estabelecer um negociado sobre o legislado amplo, de forma ampla, geral e restrita. E aí eles vêm com essa conversa mole, e tentando enganar os trabalhadores, e até tem trabalhador que acredita, talvez se o sindicato negociar a gente possa melhorar. E pode melhorar. Nós temos negociado em convenções coletivas, e já negociei com o Murilo algumas vezes, em convenção coletiva, várias cláusulas que são melhores do que está na lei. Nós nunca negociamos com ele, nunca negociamos com o Murilo, com outros advogados e com outras entidades, ou seja, condições piores do que aquilo que está estabelecido na lei. Então, por isso é que nós somos radicalmente contra o negociado sobre o legislado da forma como eles estão propondo. Porque o que eles estão propondo é piorar a lei, estabelecer condições piores do que o que nós temos hoje. E veja que se os empresários estivessem falando honestamente, ou seja, defendendo honestamente o que eles têm colocado nas entrevistas que eles fazem, em rádio, televisão e até em jornal, certamente nós estaríamos de acordo. Quando pega o José Pastore e diz o seguinte, olha, nós não podemos perder essa oportunidade. José Pastore que defende os empresários historicamente, ele conhece bem o José Pastore. Nós não podemos perder a grande oportunidade de acabar com a legislação trabalhista. Acabar com a legislação trabalhista. Então, o negociado sobre o legislado tem exatamente esse objetivo. E quando ele coloca, mas o Supremo tem decidido algumas questões em relação até ao negociado sobre o legislado, e aí eu pergunto, o Supremo está a serviço de quem? Ou seja, o Supremo tem legislado muito mais do que o Parlamento contra os trabalhadores. Contra os trabalhadores. Então, esperar de que uma proposta que venha dos empresários, que venha até do Supremo, que seja bom para os trabalhadores, pode enganar muita gente, mas não vai nos enganar não vai nos enganar nunca, porque nós sabemos o que é que está por trás e até na frente desse processo. E para completar, quando uma Fiesp, uma Fiesc, uma FEComércio investe bilhões no golpe, para derrubar uma presidenta, porque o objetivo não era só derrubar a presidenta,
Era uma presidenta que não queria votar o legislado sobre o negociado sobre o legislado, e ninguém investe bilhões. Mas esse assunto é mais bilhões num golpe de Estado. Esse assunto é mais político, para não ter lucro depois, para não ter resultado positivo depois. Mas esse assunto aí, essa questão da discussão trabalhista, ele é mais político ou ele é mais da praticidade do dia a dia de empresas e trabalhadores? Acumulação de riqueza. Ou seja, quando deram o golpe, é para mudar a legislação trabalhista, não para criar emprego, beneficiar trabalhadores, para crescer a economia. Depois nós vamos tentar abordar alguns aspectos nesse sentido, como é que está a economia catarinense, como é que está a economia brasileira, como é que está o desemprego, vamos seguir nesse assunto. Depois nós entramos nesse assunto. Depois a gente entra, mas eu quero, já puxando dentro dessa ideia, para trazer alguns exemplos práticos, né, de uma área que certamente vai ser bastante tocada por essa proposta, por essa legislação, que é a área de hotéis, restaurantes, bares, né? O Rafael, presidente da Abrazel, tem muitos contratados temporariamente, né? Como isso vai impactar? Vai ser bom em que aspectos? Em que sentido o trabalhador também pode se beneficiar? Bom, Paulo, primeiro eu acho que é importante colocar que nós entendemos que há uma mudança necessária. Qual que é o momento econômico que a gente vive? A gente vive recordes negativos. Estamos aí com 11,9% de desempregados, representa mais de 12 milhões. E o mês passado foi o 20º mês consecutivo onde houve uma redução no número de trabalhos formais. Ou seja, o governo não pode assistir isso sem se posicionar e sem promover mudanças. Precisam sim haver mudanças. E como toda mudança, ela vai trazer sim benefícios para alguns e em detrimento de outras questões, como toda mudança. Agora, essas mudanças, elas são necessárias, tanto para o empregado quanto para o empregador. Porque essa situação que a gente vive de penalização e de redução do trabalho formal é bom para quem? Não é bom para ninguém. A outra questão é que ela traz em pauta um conceito moderno da visão do próprio Estado de qual que é o seu papel. A gente tem uma legislação de CLT de 1943 que estava dentro de um contexto de economia rural, onde era necessário que essa legislação ela fosse protecionista. Existia um grande desequilíbrio entre forças, entre empregado e empregador. Hoje, não existe mais esse desequilíbrio. Por isso, entendemos que esse conceito é um conceito moderno, é o que a gente vê na América do Norte, é o que a gente vê na Europa, é um conceito onde o Estado deixa de ser protecionista para regulamentar e deixa com que essa negociação, essas forças encontrem um denominador comum. Não vai prevalecer a opinião nem a vontade de ninguém. Mas o fato é, nós precisamos sim promover mudanças, nós precisamos sim nos atualizarmos. Essa legislação não atende mais, não só essa relação entre empregado e trabalhador, como várias situações de trabalho que existem hoje, como por exemplo o trabalho remoto, e que a legislação não abrange. Mas entendemos também que essas mudanças não são suficientes. Propriamente dito, para o setor de comércio e de serviços, existia na pauta do projeto o trabalho intermitente. E o trabalho intermitente, ele prevê o quê? Uma contratação por hora com escala móvel, que ele é muito importante tanto para o comércio quanto para a prestação de serviço, justamente pelo ponto que tu havias comentado, né? Existe uma sazonalidade no setor, existe uma falta de previsibilidade de demanda. Inclusive, nos países que ele foi implantado, é bem interessante, porque se a gente for analisar qual que é a principal causa do êxodo estudantil, é justamente deixar de estudar, porque ele precisa contribuir no orçamento familiar. E o trabalho intermitente, ele permite com que essas famílias encontrem um equilíbrio nisso e que haja entrada no mercado de trabalho, conciliando trabalho com estudo. Então, no nosso ponto de vista, ela é necessária, ela atualiza em termos de conceito e em termos de postura do Estado, porém, como bem falou o Marcelo, ela é insuficiente. A reforma trabalhista é o assunto de hoje do Conversas Cruzadas na CBN Diário e na TV Com. O comercial e já voltaremos. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Beba Água Mineral Santa Rita. Leve para a sua vida.